Olá a todos, sejam muito bem-vindos de volta para mais um vídeo. Você que está aqui pela primeira vez, muito bem-vindo também. E nós vamos aí de novo na sequência dessas informações a respeito da Rose Miriam e do Gugu Liberato, e a gente sabe que apesar de ter passado só um mês, essa história está longe de acabar. Todos os dias chegam novas e espantosas informações. E a bola da vez agora é que provavelmente essas crianças não são da doutora Rose Miriam, até porque o médico responsável pela inseminação artificial, que agora foi descoberto, né? Que as crianças foram geradas por inseminação artificial. Ele está assim sob suspeita, é um criminoso, estuprador, indigno de qualquer tipo de confiança, né? E agora estão questionando que talvez, provavelmente, essas crianças não sejam dela ou do Gugu, algo desse tipo. De minha parte, eu acho sim que o João Augusto é muito parecido com a Rose. Mas quanto às meninas, realmente não tem nada da mãe. Né? Se a gente olhar assim, isso é minha opinião, tá? Não tem nada da mãe, nada. Elas são muito parecidas com o Gugu, isso sim. Mas características da Rose não tem, e também não se parece com o irmão delas, né? O João Augusto. Não tem nada do João Augusto. Bom, mas vamos lá. Os filhos estão com ela. Por outro lado, também se foi dito que a Aparecida Liberato é a tutora dessas crianças. Aí a gente volta lá no caso do que aconteceu com o cantor Michael Jackson, que quando morreu, as crianças não foram para a mãe, para a suposta mãe, mas sim para a mãe do Michael Jackson, que também era tutora das crianças. Ou seja, eu acho sim que a Rose está aí correndo risco, inclusive, de perder essas crianças, por não ser a mãe. Estão cogitando o fato de não ser sangue dela, eu não sei, pelo menos o João Augusto sim, é sangue dela, né? Agora, essas duas meninas veio num momento em que parece que eles estavam em crise no casamento, né? Então, não sei, pode ser que essa inseminação artificial tenha sido feita e que essas duas meninas não tenham nada da Rose, que ela tenha sido simplesmente uma barriga de aluguel. Eu acredito que o João Augusto não. O João Augusto é muito parecido com ela, mas as duas meninas, já depois que eles tiveram, inclusive depois de um tempo, né? E não são parecidas com ela, né? Criadas com ela, mas não é parecida com ela, parecida com o Gugu, são parecidas com o Gugu. Pode ser sim que essas duas meninas sejam fruto aí de um outro óvulo, que ela tenha simplesmente emprestado, desculpa a barriga aí dela para gerar essas crianças. Vamos ver no decorrer do tempo. Outra questão aqui muito importante que eu gostaria de abordar é que a Rose Miriam diz que está correndo atrás dos direitos dela para que ela seja reconhecida como esposa do Gugu. É uma coisa também muito estranha, porque não se passou um mês, né, da morte do Gugu, e ela está lutando para ser reconhecida como esposa. Ela teve tanto tempo para querer ser reconhecida como esposa, ou eu teria, né, daqui 1 ano, 2 anos, tempo para ser reconhecida, se isso é só uma questão de moral, ela teria muito tempo para ser reconhecida como mãe, como esposa do Gugu. Por que tem que ser um mês depois? Mais uma coisinha, ela diz que vai simplesmente pegar essa herança porque ela vai só querer, né, a parte dela para que ela se mantenha e dará o restante para os filhos dela, né, o que é justo também. Mas eu me pergunto, o Gugu fez todo o sacrifício, né? Sacrifício não, teve a bondade de pagar a universidade dela. Ela se formou em médica, ela trabalhou como médica.
Logo após a morte do Gugu, ela estava reclamando também de ter dedicado toda a vida dela ao Gugu. E nós sabemos que também ela se dedicou todo o tempo a essas crianças, que têm agora 15 anos, as gêmeas, e 18 anos, o filho mais velho. Será que não seria a hora da Rose Miriam, morando num país de primeiro mundo como os Estados Unidos, né? Uma mulher jovem ainda, com os filhos praticamente criados? Essas crianças vão à escola e ficam o dia todo, porque o ensino nos Estados Unidos é assim, a criança vai e fica um dia inteiro na escola. Será que não seria essa oportunidade dela agora estar livre, né? Para realmente aí buscar uma graduação na área de atuação dela, medicina, aprender o inglês, né? E ir trabalhar nos Estados Unidos, ser uma médica nos Estados Unidos, porque afinal de contas, uma médica nos Estados Unidos ganha-se muito bem. Ela tem lá autorização para viver nos Estados Unidos, tem uma casa para morar, tem os filhos já criados, o Gugu não está mais. Eu, de minha opinião, acho que seria esse um bom momento para Rose e cuidar da vida dela. Vai se ocupar, vai procurar um trabalho, vai voltar a estudar, né? Se dedicar à religião dela, como ela está fazendo, e parar um pouco com essa história de querer continuar vivendo às custas do dinheiro do Gugu, porque ela já fez isso a vida toda. Eu acho que uma mulher com um diploma na mão deveria estar preocupada em ser um pouco mais útil para a sociedade depois de toda a vida boa que ela teve, né? E parar com essa coisa de ficar correndo atrás de herança, de reconhecimento, porque não está colando. Eu acho que ela deveria ter pelo menos um pouco mais de sinceridade e dizer, olha, eu quero dinheiro, quero manter o padrão de vida que eu tinha com o Gugu, eu não tenho direito, eu sei que eu não tenho direito, mas eu me acostumei à vida boa. Porque é isso que está aparecendo, gente, que ela está correndo simplesmente atrás de dinheiro e para manter o padrão de vida que ela tinha com o Gugu enquanto ele estava vivo. Mesmo não sendo lá a mulher dele, eu acho que nesse sentido o Gugu exagerou, né? Já que ele não era marido dela, eu acho que ele exagerou na confusão aí, porque nos Estados Unidos isso já não ia funcionar. Se ele seguisse as regras americanas, haveria uma distância maior entre ele e ela, como sendo simplesmente a pessoa que gerou os filhos que ele queria, né? Mas ele fez assim, deu demais, muito espaço, muita mordomia, e agora ela quer continuar vivendo nesse mesmo padrão. Não sei se isso vai adiante, como eu já disse, não sei, é tudo muito complicado. Uns dizem que sim, que os advogados vão recorrer e pode ganhar. Outros dizem que não, que é impossível, porque as regras que foram deixadas, né, assinadas pelo Gugu são legítimas, e sendo legítimas não tem ninguém na face da terra que possa mudar, né? Mas a gente não sabe. As notícias são de que ela voltou agora para os Estados Unidos e que o caso está parado. Ou seja, vem mais coisa por aí, não sei se vai vazar, né, para o público, mas nada ainda está definido. Eu só gostaria de saber com quem que essas crianças realmente vão ficar, com a Rose ou com a irmã tutora oficial que foi deixada, né, já que, pelo que tudo indica, essas crianças eram filhos do Gugu e ela simplesmente a pessoa que gerou e que pariu. Um contrato, um acordo que foi feito entre Rose Miriam e Augusto Liberato. Vamos esperar, vamos aguardar, porque vem muito mais coisa por aí. Eu vou encerrando o vídeo. Obrigada e até mais. Tchau, tchau.